Quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18. Versículo 35. Evangelho segundo escreveu João 18, 35. Essa canção que cantamos por último, né? Ela é muito linda, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre a cruz. Vamos cantar ela um pedacinho de novo? Do começo, deixou os céus. Você me ajuda? Essa canção fala de renúncia. Ela fala de abrir mão de algo. Agora, renunciar, quando você tem um ganho, todo mundo faz. Quando uma pessoa é universitária, por exemplo, ela renuncia a 4 anos de chegar em casa depois do trabalho, descansar. E quem já fez faculdade trabalhando sabe como é difícil. Mas o que a motiva é que há uma esperança, né? A esperança de conseguir um emprego melhor, a esperança de ter uma renda melhor. Então, quando bate o cansaço, dizendo, hoje eu vou faltar, hoje eu não vou mais, vou trancar. Logo a esperança vem e diz, olha, mas você vai perder aquilo que você poderia ter. Quando Jesus ele abre mão da glória, do poder, para caber no ventre de uma mulher, ele não faz isso porque ele queria sofrer. Ele não faz isso porque ele queria padecer. Mas havia uma esperança. Uma esperança de pegar o perdido e introduzir no reino dele. A esperança de pegar aquele que não era, fazer ser alguma coisa, colocar no reino dele. A esperança fez Jesus renunciar. Vamos cantar essa canção? Um pedacinho? Vamos lá? Já cantou? Vamos cantar mais uma vez. Deixou o céu. Olha a renúncia. Pra me encontrar. Aqui não era mesmo. Aqui não é. Nunca foi o céu. E o que explica isso? Um amor. O diabo ficou boca aberta quando viu. Ninguém nunca tinha visto algo parecido. Nunca ninguém deu tanto como Jesus deu. Nunca ninguém entregou tanto como ele entregou. Naquela cruz. Nunca ninguém perdoou tanto como ele perdoou. Ninguém. O seu perdão nunca ninguém ouviu falar. Jamais ninguém. Mesmo sentado, fecha os olhos, erga para ele. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Te amamos para sempre, ó Rei do Universo. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Que ele é. Naquela cruz. Naquela cruz. O teu perdão me alcançou. Ninguém. Vamos à leitura. João 18, 35 diz assim: Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram a mim. O que foi que você fez? E disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora,
o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: eu não acho nele motivo algum para acusá-lo. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro, por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus. E batiam-lhe em seu rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Mas o ódio era tão grande. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Fala conosco nessa noite, Senhor. A gente está aqui por tua causa. A gente não quer se acostumar com esse lugar. A gente não quer se acostumar em ouvir uma palavra. Porque Satanás não se cansa de tentar nos destruir. Mas não é por causa do diabo que eu quero a tua palavra. Eu quero a tua palavra porque eu te amo. Eu quero a tua palavra porque só tu tens as palavras de vida eterna. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Esse texto de João 18, você conhece. Nós vemos a história de Jesus nos seus momentos finais indo para a cruz. A cruz não era uma novidade. Havia uma profecia que ele seria crucificado. E o plano estabelecido da cruz está acontecendo. Mas no meio da crucificação, ou do processo de crucificação, aparece um personagem que aparentemente interrompe a narrativa da crucificação. O nome dele, como está escrito ali, é Barrabás. A gente não sabe muita coisa sobre ele. O que a gente sabe é que ele era um assassino, líder de uma revolta contra Roma. Barrabás era um rebelde. Eu não sei ao certo a razão desse acontecimento, mas nada na Bíblia está aqui por acaso. Mas Jesus está indo para a cruz. E agora, diante de Pilatos, aparece uma situação nova. Um outro personagem. Há um palco onde há Pilatos como grande mentor ou grande juiz. De um lado Barrabás e do outro lado Jesus. Em João capítulo 19, versículo 11, Jesus responde para Barrabás, para Pilatos, diante de uma pergunta. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus aqui estava dizendo: você tem que decidir, Pilatos. E agora, Pilatos, que não consegue encontrar nenhuma culpa em Jesus, são vários questionamentos, são várias perguntas, e ele fala por 4 vezes: eu não encontro razão para condenar esse homem. Agora Pilatos está numa situação muito difícil, porque ele tem nas mãos, de um lado, um bandido, de um lado, alguém
rebelde, alguém que está preso justamente, alguém que tem crimes e delitos justificados para estar ali, e de outro lado um homem em que o próprio juiz diz por várias vezes que não encontra nenhuma razão pela qual ele estar ali. E um dos dois vai ser livre, porque por ocasião da Páscoa, por ocasião do dia santo, era tradição que um prisioneiro que estava sentenciado à morte, pela tradição judaica, fosse livre. E agora Pilatos coloca Barrabás de um lado, Jesus do outro, e olha para os judeus, e olha para uma multidão e pergunta: o que vocês querem? Meu Deus, essa pergunta é uma blasfêmia. Essa pergunta é uma grande blasfêmia, isso aí longe demais. Como eu posso colocar Jesus de um lado e um assassino do outro lado e perguntar para as pessoas ainda o que eles querem? Como se isso estivesse em discussão, como se isso fosse passível de comparação. Como se fosse possível colocar o meu Cristo de um lado e Barrabás do outro e perguntar para as pessoas o que eles acham, como se eles fossem iguais. Um prisioneiro legítimo de um lado, um homem que deveria ter sua pena de morte consumada, um homem que deveria ser crucificado na cruz central, agora está de um lado sendo comparado a Jesus, um bandido, um trapaceiro. Um homem que merece correntes, um homem que merece a cruz, um homem que merece morrer. E do outro lado está um Cristo que a única coisa que fez foi curar, libertar, salvar, prometer milagres. Um homem que colocou cegos para ver, coxos para andar, aleijados, leprosos. Que culpa ele tinha? O próprio juiz diz: que culpa eu tenho? Que culpa ele tem? E agora vemos Pilatos perguntar: o que vocês querem que eu faça? O que Jesus fez? Nada. Mas a pergunta é, no meio daquele dia fatídico, em cima de um palanque, olhando para um povo que tem sede de raiva: o que vocês querem? E eles gritam: nós queremos Barrabás. Isso mesmo, nos dê Barrabás. Nos dê o bandido, nos dê o assassino, mas não nos dê Cristo. Nos dê o rebelde, nos dê aquele que merece morrer, que a sua culpa já é clara, já é nítida. Nos dê ele, mas não nos dê Cristo. Eles estão dizendo: nos dê Barrabás. E agora os soldados pegam as chaves, vão até Barrabás, que tem algemas em suas mãos, em seus pés. E agora os soldados romanos, diante de Pilatos e diante de uma fúria enorme das pessoas, eles vão até Barrabás e abrem os cadeados que prendem suas mãos e os seus pés. E agora o condenado desce livremente as escadas do pleito do parlatório romano e é recebido com muita euforia por pessoas que nem o conhecem ou por outros bandidos. E ele desce de uma plataforma que ele merecia estar, sendo saudado por muitas pessoas. Talvez pensando: as pessoas me amam porque elas gritam o meu nome. As pessoas me amam porque elas gritam Barrabás. Elas me amam. Não tem nada a ver com Jesus. As pessoas me amam. Parece que não havia consciência em Barrabás. Parece que ele não estava entendendo que ele não estava sendo solto porque as pessoas o amavam, mas ele estava sendo solto porque alguém estava ficando no lugar dele. Não existe nenhum registro de Barrabás olhando para Jesus dizendo: valeu, obrigado, eu te devo uma. Ou uma não, eu te devo tudo, porque eu ia morrer esse final de semana, e agora eu estou indo para casa sem algemas. Eu te devo tudo. Não, você não vê em nenhum momento da história Barrabás olhando para Jesus e dizendo sequer obrigado. E você não vê em nenhum momento da história sequer Barrabás voltando em alguma outra passagem para confrontar Jesus e dizer obrigado. Mas você sabe o que é mais confrontador dessa palavra? É que esse dia fatídico, onde Jesus fica e Barrabás vai, Deus sabia disso. Deus sabia que esse dia ia acontecer.
E sabe o que é mais interessante? Jesus fica ali, vendo toda aquela gritaria, as pessoas gritando Barrabás, Barrabás, e ele se mantém em silêncio. Ele não luta, ele não tenta se defender, ele não tenta contra-argumentar, ele não tenta criar uma polêmica para dizer não é justo. Ele simplesmente se depara com aquela cena injusta, de ver um assassino condenado, descendo as escadarias sem algema, e ele ali se mantém calado, em silêncio, porque ele sabia que essa era a vontade do Pai. Talvez ele pensasse, tudo bem, Pai, deixe que eles tenham Barrabás, porque essa é a tua vontade. Tudo bem, Pai, deixe que eles tenham Barrabás. Jesus sabia que o Pai teria que tratá-lo. Presta atenção nisso. Jesus sabia que o Pai teria que tratar Jesus como Barrabás, para então tratar Barrabás como Jesus. Era preciso tratar Jesus como bandido, para depois tratar o bandido como Jesus. Aquela cruz do meio era para o condenado deste dia. A cruz do meio era de Barrabás. Páscoa significa libertação, e Barrabás não merecia, mas ele foi liberto. Ele escapou do corredor da morte, porque Jesus ficou lá. Mas olhe para mim, já vou dizer o que Deus tem para nós. Talvez Barrabás, quando desceu as escadarias do parlatório romano, aquela euforia, onde as pessoas gritavam, Barrabás, Barrabás, o que vocês querem? Pilatos dizia, e as pessoas diziam, dê-nos Barrabás, dê-nos Barrabás. Talvez quando Barrabás desceu as escadarias do pleito romano, talvez Barrabás pensou o seguinte, foram as pessoas que me libertaram. Graças às pessoas que gritaram o meu nome, o coração de Pilatos foi confrontado e não teve escolha. Mas não foram as pessoas que libertaram Barrabás naquele dia. Não foram as pessoas, mas foi o amor de Deus que libertou Barrabás naquele dia. Foi o amor de Deus que libertou. Quando eu vejo a história, quando eu leio essa palavra, como eu li hoje pela manhã e li à tarde, li algumas vezes antes de pregar essa mensagem, quando eu olho para essa palavra, Barrabás representa alguém muito importante. Barrabás sou eu. Barrabás representa nós aqui hoje. Barrabás é a figura clássica do homem. Lendo a palavra, eu senti isso muito claramente. E quando eu leio essa palavra, eu vejo uma voz de Deus dizendo, a voz de Deus dizendo, eu amo Barrabás. Eu amo esse camarada. Mas meu Deus, como é que o Senhor pode amar alguém que é mau? Como é que o Senhor pode amar alguém que é apavorante, repugnante, cruel, assassino? Alguém sem escrúpulos, alguém que merece morrer e agora desce de uma escadaria quase sem algemas, como com a ficha limpa. E a pergunta não é, ou a resposta não é o quanto Barrabás merecia, mas foi da vontade de Deus que ele fosse liberto. Não era uma questão de merecimento, era uma questão de querer. Deus queria que Barrabás fosse liberto. Todos nós estamos aqui hoje carregando condenações, culpas, e não é uma questão de estar aqui buscando o quanto eu mereço que Deus me liberte, mas eu tenho que entender que eu sou Barrabás, e que merecendo ou não, é a vontade de Deus que eu seja livre. É a vontade de Deus que eu desça de um pleito e sem algemas e sem grilhões. Mas você talvez não saiba, assim como Barrabás, que isso é graça. Que nunca, poucos olham para o lado e conseguem dizer obrigado. Mas, Senhor, o Senhor é onisciente. O Senhor sabe que Barrabás vai descer dali e não vai dizer obrigado. O Senhor sabe que Barrabás vai ficar feliz da vida, que ele foi liberto. Mas ele não vai dizer, valeu Jesus. Mas não importa, eu amo Barrabás. Queridos, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando ainda estávamos deitados em nossos pecados, em nossa morte, em nossa vida errada, Cristo morreu por nós. Deus envia seu filho por amor a Barrabás, mesmo sabendo que ele iria ignorar o rei.
mesmo sabendo que ele não iria olhar para trás e dizer valeu enquanto descia as escadas, fique você com as minhas algemas, mesmo sabendo que seria um presente, mesmo sabendo que Barrabás iria embora e nunca mais voltaria, ainda assim foi o querer de Deus perdoar Barrabás porque ele o ama. É a coragem, a ousadia de muitos crentes de dizer: eu fui salvo pela graça, mas agora eu estou num profundo lugar escuro de escravidão. Eu sou cristão há muitos anos, mas agora o que eu tenho que fazer? Eu vou me erguer, eu vou trabalhar, eu vou sair dessa. O quê? Vai sair dessa o quê? O lugar para onde eu vou não depende da minha força, depende que ele ficou no lugar que eu merecia estar para eu andar. A maior contradição do evangelho: você está aprisionado, irmão. Você está aprisionado, irmã. Você está debaixo de um poder, de uma tentação, debaixo de uma ação sobre a sua vida, de um forte desejo, de uma forte cobiça. Tem algo controlando você, tem algo controlando sua existência, tem algo controlando sua mente. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada, porque você não tem a capacidade de se libertar sozinho. Barrabás acha que ele saiu dali porque as pessoas o amavam. Barrabás acha que ele foi liberto aquele dia porque as pessoas gostaram dele. Não, Barrabás desceu aquelas escadas livre porque Jesus ficou no lugar dele. Se Jesus não tivesse ficado no lugar dele, ele não seria livre. Não foi ninguém, não foram umas pessoas, não foi o aplauso, não foi ele. Ele só desceu naquele dia sem as algemas porque Cristo estava ali. Não é o quanto você corre, não é o quanto você fala, não é o quanto você ora, não é o quanto você vem à igreja, é o quanto Jesus fica no lugar que eu mereço estar, para que eu seja livre. Eu não me liberto sozinho. Tem algo te controlando, tem algo tentando escravizar você. E aí você chega em casa pensando, pegando papel e caneta, dizendo: eu preciso criar um plano, eu preciso criar uma estratégia, eu vou fazer faculdade, eu vou superar isso, eu vou para o médico, eu respeito a medicina, eu respeito os psicólogos, eu respeito a terapia, eu respeito pessoas, eu respeito esposas, filhos, eu respeito pessoas que nos amam, mas eu só saio do lugar da condenação graças a Cristo. Eu vou me libertar sozinho. Eu consigo vencer minhas paixões sexuais sozinho. Eu consigo vencer minhas tentações sozinho. Eu consigo vencer meu vício sozinho. Ei, pare. Não, você não vai. Eu não sou páreo para os poderes do inferno. Eu não sou páreo para os impulsos que me levam ao pecado. Eu não sou páreo para as tentações. Eu não posso. Pare. Pare de bater no peito e dizer que você consegue, porque não consegue. Porque você não vai vencê-los. Não vai vencê-los. Você nunca irá vencê-los. Nunca. E se tentar vencer sozinho, vai ser só mais um na estatística. Aquele que tentou e não conseguiu. Aquele que fez promessas ao vento e não as cumpriu. Aquele que propagandeou mudança de vida e depois de poucos dias estava no mesmo lugar de antes. Porque nós não conseguimos mudar nossa vida, porque nós somos Barrabás. Porque não tem resposta dentro de mim. Não tem absolvição dentro de mim. Não tem saída nas minhas palavras. Não tem remédio em mim mesmo. Posso me esforçar. Posso me gabar da minha bondade. Posso me orgulhar da minha disciplina profissional. Posso me orgulhar de ser um músico, um levita. Posso ser um grande pai, uma grande mãe. Posso escrever livros, posso fazer faculdade, posso ter diplomas. Mas sem Jesus eu estou encrencado. Sem Jesus eu estou encrencado. Porque por mais que eu possa fazer tudo, eu não posso me salvar. Eu não posso. Por mais que as pessoas gritem Barrabás, Barrabás, Barrabás. Por mais que me aplaudam, eu não estou descendo aquelas escadas porque elas estão gritando no meu nome. Eu estou descendo essas escadas porque alguém ficou calado para ocupar a minha cela. Alguém ficou calado para dar sequência ao processo de morte. Por mais que gritem meu nome, eu estou condenado. Você jamais vai salvar seu casamento. Você não salva seu casamento.
Você nunca vai salvar seus filhos. Há somente um. Há somente um que pode fazer isso. Há somente um que pode tomar o lugar que é meu e que é seu. Há somente um que pode ficar calado enquanto as pessoas gritam o meu nome. Há somente um que dá o lugar para eu passar quando eu mereço ficar. Há somente um. Ele é o único que tomou o lugar. Ele é o único que ficou em silêncio na plataforma diante de Pilatos. Enquanto todos gritavam, Barrabás, Jesus concordava em silêncio, dizendo: sim, deixem eles terem Barrabás. Me leve, me matem, me maltratem, me prendam, mas deixe Barrabás ir. Me levem, me matem, me maltratem, me prendam, mas deixe o criminoso ser livre. Quantas vezes eu, Diego, tenho ficado numa plataforma, do lado de Pilatos e do lado de Jesus, e eu sou Barrabás, e de repente começam a tirar minhas algemas, e eu sei que eu não mereço. De repente alguém vem com uma chave e começa a libertar os meus pés, e eu sei que eu não mereço. De repente alguém toca no meu ombro e fala: pode ir, você está livre. E eu sei que eu não mereço. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu falei, eu sei o que eu pensei, e não combina, porque alguém está dizendo: acabou, pode ir embora. É estranho essa sensação. É estranha essa sensação de ver a minha culpa indo embora. Mas quando eu olho para o lado, eu entendi por que estão tirando as algemas. Porque alguém está pegando as algemas por mim. E talvez a gente pensa, ou o diabo grita: não merecem ficar sem algemas, mas alguém diz: vai embora, pode ir, Barrabás. Mas eu digo: eu não mereço, Senhor. Eu tenho uma grande culpa. Eu fiz coisas erradas, eu mereço a vergonha, eu mereço todas as consequências dos meus atos, eu mereço a morte, eu mereço. E Jesus olha para mim e diz: não, filho, deixe que eu fique com tudo isso, deixe que eu fique com suas culpas, deixe que eu fique com seus medos, deixe que eu fique com o fardo, deixe que eu fique com suas algemas. Pode ir, aceite as pessoas gritando o teu nome, e eu vou ficar em silêncio, porque o propósito é que acontecesse isso mesmo, que você, culpado ou assassino, descesse livre, e eu ficasse aqui no seu lugar, porque eu amo você. Jesus parece olhar para mim e dizer: não, pode ir, deixe que eu fique com isso. Deixe-me tomar seus pecados. Deixe-me tomar suas dores. Não, meu Deus, eu fiz isso, eu mereço. Aí alguns chegam e dizem: depois do que eu fiz, eu mereço que o meu casamento não dê certo. Depois do que eu fiz, eu mereço profissionalmente acabar, falido. Mas não está em jogo se você merece ou não merece. Está em jogo o que Ele quer. Se você merece ou não ter um casamento, Deus quer que o seu casamento dê certo. E Ele vai ficar no lugar onde você pisou na bola, para assumir a responsabilidade, para que você tenha a oportunidade de recomeçar. Deus sabe que você fez muitas atrapalhadas na sua vida profissional, e que você merece falir, merece passar vergonha. Eu mereço ser humilhado profissionalmente, mereço ser um pedinte. Mas não está em jogo se eu mereço, está em jogo que Ele não quer que eu passe por isso. Ele vai ficar no lugar que eu mereço estar, de falência, de fracasso, e vai dizer: porque eu te amo, desça as escadas
Recomece sua vida profissional, recomece seus estudos, recomece sua carreira, recomece o que você tem para fazer. Eu mereço ficar só, mas ele está dizendo: não, eu fico sozinho por sua causa. Deus está dizendo que Ele fica no lugar onde nós precisamos ficar. E talvez a gente pense assim: mas e Deus? E se eu fizer tudo de novo? E se o Senhor me libertar desses crimes, eu descer a escada e voltar a cometer crimes? Ele vai fazer uma outra loucura, Ele vai dizer: eu vou instalar de novo para você. A igreja, irmãos, ela nunca deveria ter problemas em aceitar o pecador. A igreja nunca deveria ter problemas em aceitar o pecador, porque a igreja não pagou preço nenhum pelo pecador. A gente deveria morder a língua quando vai falar da vida de alguém. A gente deveria morder a língua quando vai julgar alguém. A gente deveria ter vergonha na cara quando apontar o erro de alguém. Porque quem ficou em silêncio aquele dia só foi um. Só ele tem o direito de dizer alguma coisa. Nós deveríamos ficar calados quando nós olharmos para pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferentes da gente, que tem uma fé diferente da gente, e o nosso senso de justiça vai dizer: esse não é digno, esse agora não. Mas naquele dia o único que ficou lá em silêncio, dizendo para um assassino: vá, foi Jesus Cristo. A igreja não pagou preço algum. Se você acha que está sentado aqui 1h30 a pagar um preço, você não sabe o que é pagar um preço. A gente não quer machucá-lo. Eu já disse algumas vezes: Senhor, não queremos te machucar. Eu não quero mais pecar. Mas Ele sempre vai dizer: filho, me dê os seus pecados. Eu quero caminhar para o encerramento dizendo que aqui a gente não está falando de um reino de compensação. Porque não há justiça aqui humana. Não é justo um assassino ser livre. E não é justo um inocente ser condenado. É por isso que a sua vida não pode estar pautada no que combina com a lei humana. Porque o perdão a nós concedido não é normal, não é humano. Eu não merecia ser perdoado, assim como Cristo não merecia morrer. Então qual é o seu maior desafio? Preste atenção, e aqui eu encerro. Qual é o seu maior desafio depois dessa palavra de hoje? O seu maior desafio não é a sua disciplina. O seu maior desafio não é a sua devoção, o seu foco. Tem tanta gente querendo se tornar coach e fazer terapia e se tornar pessoas. Eu quero entender o meu propósito, eu quero entender meu propósito de vida. Eu fiz coaching, me formei em coaching, mas eu não uso nada disso aqui porque isso não é tão importante. Propósito, eu quero entender meu propósito. Qual é o meu maior objetivo depois de ler que Jesus me salvou e que eu sou Barrabás? O meu maior desafio é acreditar no Evangelho. Esse é o maior desafio da igreja hoje. Não é fazer mais cursos, não é fazer conferências, não é ficar famosa. O maior desafio da igreja hoje é acreditar no Evangelho. Que existe um Deus com um amor tão escandaloso, um amor tão escandaloso, um amor tão fora da curva, um amor tão humilhante, tão constrangedor, que Ele está disposto a ficar no meu lugar de vergonha, para que eu saia desse culto livre. Portanto, tire seus olhos das pessoas. Portanto, tire seus olhos das coisas. Portanto, largue seu passado. Portanto, seja maduro, pelo amor de Deus. Menos palavras, menos esforço, menos análise, e apenas creia no Evangelho. Creia que todo lugar onde você estiver, todo lugar pelo qual você passar, há um Cristo que te ama tanto, que vai ocupar o teu lugar para que você seja livre. Ele vai ocupar o lugar que você tem que pagar o preço para que você seja livre. Então não há nenhuma razão para você sair desse culto amarrado, não há nenhuma razão para você sair desse culto prostrado, porque o lugar que você veio preso, Ele vai para esse lugar hoje, para que você volte para a sua casa depois dessa reunião, de cabeça erguida, sabendo que alguém que ama você, um amor tão amplo, um amor tão profundo, tão vasto, tão alto, tão expansivo, um amor tão acolhedor, um amor tão inclusivo. Este é o amor do Jesus que fica no palco para que o Barrabás vai viver. Me deixe tomar seus pecados, filho, me deixe tomar sua sentença, filho. E acontece algo. Eu largo o pecado e vou para um lugar branco de perdão e aceitação, enquanto Jesus caminha
em direção à minha cruz. Eu vejo Jesus caminhando em direção à cruz. Eu vejo Jesus ocupando a cruz, sendo humilhado. E vejo que agora eu sou um homem livre. É interessante que quando Barrabás desce, e aqui eu encerro, o foco muda. Enquanto estavam Barrabás e Jesus, o foco era Barrabás. Mas quando Jesus assume o lugar de Barrabás e Barrabás desce, logo ele acaba na história. O foco muda. O foco vai todo para Jesus. É como se ele dissesse: Barrabás, vai viver sua vida. E eu vou ficar no foco. Eu vou ocupar o centro das acusações, do vexame. Eu pagarei o preço. Vai lá, Barrabás. Viva seu casamento. Eu vou pagar o preço. Vai lá, Barrabás. Restaure seu ministério. Eu vou pagar o preço. Vai lá, Barrabás. Quando foi que a gente começou a pensar que iríamos nos libertar sozinhos? Quando foi que você pensou que iria largar o cigarro sozinho? Tratar suas emoções sozinho? Quando foi que você achou que iria restaurar seu casamento sozinho? Ainda é Jesus. Para sempre será Jesus. E nunca vai parar de ser Jesus. Se alguém te apresentar algum caminho que não seja Jesus, saia de lá. Ainda é, para sempre é, e nunca vai parar de ser Jesus. Feche os seus olhos. Podem lhe apresentar ferramentas fantásticas, métodos emocionantes, sítios, congressos, livros, médicos, profissionais, pastores, bispos, apóstolos, igrejas, mas sempre será Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para que eu seja salvo. O sangue de Jesus é suficiente para colocar o inferno de joelhos. O sangue de Jesus é suficiente para te dar um novo começo. O sangue de Jesus é suficiente para sustentar você em absolutamente tudo que você precisar. Cada desafio, cada tentação, cada pecado, cada batalha, cada trauma. Não deixe que alguém diga algo diferente. Não deixe que alguém diga que foram graças à multidão que te aplaudiu. Não. Não deixe que você está tendo uma vida diferente porque você conheceu ou leu, ou agora tem um namorado. Não. Lembre-se sempre que você só está descendo essas escadarias porque Ele ficou no seu lugar. Nunca é a multidão que grita, mas sempre será o Cristo que fica quieto para você falar. Jesus é suficiente. Senhor, eu sou Barrabás. Eu sou Barrabás. Eu sei que tem horas que nós vamos achar que são as pessoas, mas eu sou Barrabás. Eu mereço que meu casamento acabe. Eu mereço que os meus filhos se acabem. Eu mereço morrer. Eu mereço tudo isso. Mas de repente, alguém vem soltar as minhas algemas. De repente, eu sei que as pessoas vão dizer que foi graças à multidão, mas não foi, é Jesus. Meu Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui presas. Eu quero orar pelas pessoas que estão sentadas aqui nessa reunião, presas, achando que são elas que vão se libertar, que vão superar, que elas vão encontrar uma viagem, que elas vão encontrar um amor em algum lugar, que elas vão encontrar uma resposta em alguma religião, ou que elas vão, Senhor Jesus, de repente ter um insight, uma ideia, e aí vai tudo mudar, como se eu conseguisse descer daquelas escadas sozinhos. Meu Deus, esse é o dia descer as escadas livre, é porque alguém ocupou, porque o diabo não vai deixar barato o que eu fiz, a vida não vai deixar barato o que eu fiz. Para eu ser livre, alguém tem que pagar o preço. Para eu ser livre, alguém tem que apanhar no meu lugar. Para eu ser livre, alguém tem que arcar com as consequências dos meus atos. E eu estou percebendo que alguém está tirando as algemas das minhas mãos, mas não era a hora. Eu não fiz nada, eu não mereço nada, eu sou um pecador. Talvez tem coisa da minha vida ainda que eu preciso mudar. Não é justo que eu seja livre, não é
justo que eu desça essas escadas, mas quando eu olho para o lado, há um cordeiro mudo, há alguém calado ali, que está dizendo: pode ir, vai viver sua vida, porque eu vou ficar aqui no seu lugar, vai viver sua vida, porque eu vou te tornar livre, para que eu seja preso, eu vou me tornar Barrabás, para que amanhã você se torne Jesus, eu vou me tornar Barrabás hoje, para que no domingo da ressurreição, você, Barrabás, tenha a oportunidade de se tornar filho de Deus. Eu me torno maldito hoje, para que amanhã você seja livre. Eu não sei o que te prende, mas eu sei que o meu Jesus te solta. Eu não sei o que te acusa, mas eu sei que o meu Jesus te dá cartão liberdade hoje. E não há ninguém que impeça, não há macumba, não há passado, não há pessoas, absolutamente nada e ninguém vai impedir você de descer as escadas hoje e ser livre, livre do passado, livre do pecado, livre das tentações, livre de qualquer outra sentença, porque há alguém ocupando o lugar de Barrabás, há alguém ficando no lugar dele, para que você seja livre. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Busque Jesus, querido, agora. Busque, talvez aquilo que o psicólogo não fez em 2 anos, a presença de Deus faça agora. Talvez aquilo que o terapeuta não fez em 5 anos, a presença de Jesus faça agora. Talvez aquilo que teu marido nunca fez, Deus faça agora. Busque-o.